Aleluia. Salve a Deus, que é a paz do Senhor. Amém. Estava com saudade do povo. Estava com saudade, que até liguei. Falei, Senhor, com saudade dos meus amigos. Eu estou muito alegre nessa noite por estar aqui, por ter a condição de me sentir em casa. Mas não é porque eu estou em casa que eu não me comporto, não. Porque na minha casa eu sou comportado. Porque a casa é minha, é eu que grito, e eu sou mal educada, não, eu sou educada. Mas eu estou alegre nessa noite por estar aqui. Amém. Eu estive sexta-feira, nós fomos para Itaipuaçu e chegamos hoje. E eu tentei chegar o mais cedo que eu pude, que é para não ficar cansada, para não oferecer o meu cansaço para o Senhor. Oferecer, eu não aceito. Então nós levantamos cedo, deixei um grupo grande para trás. E vim com uma irmã que precisava estar no tanque, numa festa meio-dia. Então ela, 10 horas da manhã, pediu um carro, então eu aproveitei a carona e desci. E estou aqui, graças a Deus, essa força renovada. E entendendo que o Senhor é aquele que dirige as nossas vidas, nos guia. E aquele pouquinho tempo foi o suficiente para descansar um pouquinho a cabeça. Porque isso faz bem para a saúde. Então eu voltei, não de forças tão poderosamente maravilha, mas deu para descansar a cabeça, né, de muitas preocupações, muitas reuniões, muitos eventos. Vamos preparar sábado que vem, se a gente estiver vivo, mas agora nós vamos oferecer o nosso melhor para o Senhor, porque a gente costuma dizer que agora chegou a melhor parte. É a melhor parte de verdade. Mas não é porque sou eu que estou falando, não. É porque Jesus é que fala no nosso bem. E por isso nós temos a melhor parte. E vamos fazer como aquela mulher pecadora, que ela precisou estar aos pés dele. E eu me rendi nessa tarde e falei, Senhor, eu li sobre muita coisa, sobre muita gente. Eu li a semana toda. Sinceramente, irmão, Deus só faz o que Ele quer. Porque a gente pensa em fazer de um jeito, mas Ele diz que é para fazer de outro jeito. Então eu vou obedecer aqui, vou ficar no que o Senhor me deu e vou dar glória a Deus juntamente com os irmãos. Vou ler aqui em Josué, todo mundo conhece essa palavra. Eu ia falar sobre algumas mulheres, depois eu falo. Eu ia cantar, mas depois da Danda, acaba com a graça da vida da gente. Eu acho assim um absurdo os irmãos, antes de passar para o pregador, mandar alguém cantar desse jeito. Bota um irmão que não sabe cantar. Canta mais ou menos, assim, meio mais desafinado, mais ou menos. Aí depois que canta essas coisas assim, até esqueci que eu ia cantar. Eu falei, deixa pra lá, Jesus, porque eu não vou pagar esse mico com essa rouquidão. Eu falei, não, o Senhor tem que ser o melhor. Josué 1, todos nós já lemos várias vezes esse texto, conhecemos, amamos, eu mesmo amo esse livro, Josué. E vou ler somente um versículo, não, vou ler 2. Vou ler o 1, mas vou ler o 8 e o 9. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te. Tem muito bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Aleluia. Pode ir sentado dando glória. Ele está aqui nessa casa, Ele é o dono. Ele reina, Ele que nos guia, e às vezes nós não entendemos. Eu tenho falado com o Senhor durante algum tempinho sobre o Senhor fazer a obra dele na minha vida. Irmã, mas a irmã não faz a obra, a gente faz a obra, mas o aperfeiçoamento dela quem dá é o Senhor. E a gente nunca pode entender que o Senhor, uma vez fazendo a obra, ela pare no meio do caminho ou ela estagne. Não, é produtivo. É como a Patrícia, eu acho que foi hoje que eu li. Então a gente vai muito na oração, a gente faz uma confusão, escuto tanta coisa que depois eu não sei dizer onde foi que eu chutei.
né? Mas eu lembro da palavra que vai dizer: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo em mim, irmão, tudo em mim, meu rosto, meu interior, o que está por fora, o que está por dentro, o que eu visto, o que eu calço, o que eu falo, tudo que há em mim, bendiga. Eu não preciso que alguém saiba quem eu sou por me apresentar, mas pelo meu modo de andar, meu modo de me conduzir. E eu venho orando ao Senhor nesse sentido: Senhor, me diz o caminho, me diz para onde ir, me diz para onde vou, o que eu vou fazer. E às vezes a gente vê que nesse caminho, mesmo sendo direcionado pelo Senhor, e nós vamos ver isso lá no livro de Atos, quando Paulo é guiado pelo Senhor, quando diz: é necessário que esteja perante César. É necessário, você vai com os presos. O fato de o Senhor muitas das vezes nos mandar ir para algum lugar, não significa que esse ir vai ser um ir de glória, glorioso. Vai ser um ir que você indo vai dar tudo certo. Pelo contrário, parece que depois que ele fala que vai, a coisa desanda para você poder desanimar. Ou parece que a coisa dá um passo atrás e você não sabe mais se foi Deus que falou. E essa passagem eu gosto muito porque a referência de Josué era Moisés, irmão. Não era qualquer pessoa. Era um homem que Deus falava com ele o tempo todo. Era um homem que tinha intimidade. Então, substituir um homem desse, não é brincadeira, irmão. Substituir pessoas aqui no reino carnal que nós servimos. Tem gente que se bobear até passa mal. A irmã estava gelada e tremendo aqui, ó. Toda apavorada. Eu já até ri dela. Eu falei para ela: tá nervosa, né? E ela falou: é a primeira vez. Eu falei: calma aí, vai se acostumar. Daqui a pouco você para de tremer. Por quê? Porque é uma responsabilidade que ela não tinha o hábito de exercer. Ela só assistia. Então o fato de você hoje ser um que assiste não significa que amanhã não seja você que esteja fazendo. Mas para fazer, a palavra vai dizer: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Por quê? Porque tem regras, ordenanças, tem diretrizes, tem caminho, tem voz que fala, tem Deus que manda parar você seguir. Glória a Deus. Mas hoje a gente vai ver que no caminho, mesmo debaixo da sujeição e submissão ao Senhor, algumas vozes realmente vão precisar se calar. Esse hino é uma bênção, irmão. Esse hino fala muito poderosamente ao meu coração, porque você às vezes se esquece. Tem que calar algumas vozes. Porque você vai escutar muita coisa. E você precisa ouvir a voz de Deus e se manter naquilo que te foi ordenado. A gente vai ver quando o profeta novo vai fazer a vontade e no meio do caminho alguém que se diz profeta falou: ele falou como você não ideia. Vai para ele, não vamos lá em casa tomar um café. Né? Tem gente que é assim. Tem gente que, eu pelo menos, isso acontece muito comigo. As pessoas que convivem comigo, que me conhecem, que andam comigo e às vezes ficam vendo as coisas. Tem dia que Deus faz muita coisa, tem dia que não faz nada. Né? Eu sirvo só para cantar, para adorar e para glória a Deus, aleluia. Mas às vezes, né, a gente é instrumento, então ele pega o instrumento que ele quiser. Quando ele pega assim, dá uma chulapada que fica até, eu fico assim: meu Deus, eu não fiz isso, Jesus, não fiz isso. E essa semana eu fui num trabalho de oração que eu não queria ir. Acontece muito na nossa caminhada. A gente não quer mais ir em lugar nenhum, porque a gente está cansado. A gente precisa tirar uns dias de folga para descansar, para parar de dizer para Deus que a gente está cansado. Porque o reino de Deus, ele não para, irmão. Ele não para e não vai parar por tua causa, não adianta. Se você quiser cantar na marchaleta, tu até vai. Porque nós ontem estávamos com um grupo muito grande e tinham duas crianças, duas irmãs, né, gêmeazinhas, e elas devem ter 5, 6 anos no mínimo. E nós depois, parabéns flamenguistas. Só para lembrar, né?
A euforia deles é tanto, vocês não têm ideia do sufoco que nós passamos para poder passear um pouquinho em Itaipuaçu. E não é nem um lugar tão interessante assim, interessância. Mas eu não sei de onde saiu aquela muvuca toda, depois de um gol chorado. E um povo que gritava, mas eles gritavam tanto, irmão. Tinha só carrão, né? A gente fica assim, feliz naquele lugar. Vamos pra lá, Samuel. Porque de repente a gente cai num carrão daquele. Eu não vi um carrinho que tu pudesse dizer, coitado, nenhum. Todos, os 300 carros, 400 mil que eu vi passar por ali, no buzinaço. Uma perturbação na cabeça, a gente procurando um lugar para lanchar. Mas a gente não conseguia conversar, mediante a euforia, né? Do segundo tempo chorado do povo flamenguista. Mas o que me chamava a atenção naquela euforia é que foi chorado, sofrido, no final quase do tempo, e isso foi de motivo suficiente para o povo gritar mais de 3 horas na rua, e num gás que os e a gente não conseguiu ouvir uma pessoa falando do nosso lado. E eu cheguei e comentei com uma amiga minha, eu falei assim, e ela animada, né? Vestida a caráter, pode vestir a caráter, Deus não liga não, vai, para com isso. Eu não tenho nada contra, eu gosto de cara vermelho, preto, até o pé, a cabeça, o cabelo, se quiser pintar também pode. Não ligo, vai se divertir, uma coisa que pode, porque isso aí pode. Mas aí a gente vai ver que às vezes eu olhei para ela e falei, ela passava, os carros passavam buzinando, e ela, aí eu vi a calçona para ela, eu falei, ainda bem que eu não estou sozinha contigo, porque eu morri de vergonha. Mas como nós somos 10, né, pode estar com qualquer maluca dessa daí, eu ia lá atrás andando devagarinho, e depois eu falei para ela, quando ela acabou, né, quando a energia dela começou a diminuir, e de todos os outros na orla de Itaipuaçu, porque não tinha lugar para sentar, nem para passar, porque era carro que não acabava mais. Aí os irmãos devem estar pensando, mas também a irmã saiu. Na hora que o Flamengo ganhou, foi para a orla de Itaipuaçu, cheio de restaurante. Eu falei, irmão, a gente tem que sair de casa de qualquer jeito. Eu já estava lá 2 dias dentro de casa e a gente resolveu sair, por quê? Quanto mais cheia a rua, menos problema com bandido, né? Não tinha bandido, então a gente foi. Fomos dar uma volta, todo mundo com celular, criança com celular, todo mundo livre, não aconteceu nada, tinha muita polícia. Mas eu fiquei olhando a alegria, a satisfação de sacudir a bandeira, a voz que gritava bem alto e os carros. Eu falei assim para ela depois, quero ver tu fazer isso aí na igreja depois, quando Jesus te visitar lá, ela vai gritar assim, Jesus! Botar a tua camisa, Jesus, e sair pulando uma boca lá dentro da igreja. Aí ela começou a rir. Por quê? Por que ela começou a rir? Porque ela não vai fazer aquilo ali na igreja. Mas devia. Porque se você está expressando o seu gás por uns camaradas que ganham uma fortuna que você não ganha, você não sente nem o cheiro do dinheiro deles, nem passa perto da porta da casa deles. Mas tem uma galera que fica super, hiper animada. Mas quando você vê o povo que vem para a igreja está quase dormindo. Falei, e a alegria da salvação não tem não aí, não? Eu sou felizona, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Não preciso muito para ninguém poder me animar, não. Eu me animo sozinha, falo língua sozinha, falo alto pra caramba. O meu tecladista lá da igreja, ele diz que eu estou chegando no portão, ele é cego, mas é um excelente tecladista. E quando eu estou chegando, ele fala, Luciana está vindo aí. Antigamente me ofendia, mas agora eu entendo. Eu falei, não me ofendo mais não. Eu sou essa animação toda mesmo, chegando na igreja. No portão, ele está dentro da igreja, estou chegando, Neco! Aí começa a rir, porque ele sabe que eu estou mexendo com ele, porque ele dizia, porque é fácil saber que você está chegando, porque você fala com todo mundo. Porque
E ser guiado, muitas das vezes, mesmo que as coisas fiquem contrárias. Eu vi o quanto que aquele povo sofreu ontem na televisão. Olha, eu estava na casa de um senhor, nós alugamos um ambiente, mas eu fiquei na parte de fora, externa da casa, porque além da casa toda grande que era, tinha parte de mais quartos no fundo, parecia um hotelzinho, e tinha churrasqueira enorme, com bancos enormes, um lugar maravilhoso, irmão, para relaxar, é assim, perfeito. E eu fiquei lá fora, e o dono da casa, a esposa dele, foi na igreja, Dona Maria, a gente batia papo toda hora, e ele voltou. Quando ele voltou, ele começou a conversar, e ele ficava muitas horas sozinho. Eu falei, seu Carlos, fica aqui, vamos bater um papo, vamos contar a história da vida. Me conta a tua história de vida. Eu quero saber o que o senhor é. Aí ele começou a rir. Porque nós estávamos ali, todas servas do Senhor, todo mundo salvo, mas não fomos com o propósito de fazer reuniões nenhuma, porque ou você é todos os dias da sua vida, ou você tem que ter reunião para saber que tem um povo que é diferente. E eu falei para as meninas, por favor, vamos se comportar direitinho. Ninguém comenta nada sobre nada, ninguém fala nada de ninguém. Porque a gente está na casa de pessoas que moram ali do lado, e a gente não sabe quem eles são. Mas era um servo de Deus, e ele contou a história da vida dele. E eu olhei para ele e fiquei olhando e falei, puxa vida, como Deus foi bom com o Senhor tantos anos. Ele começou a trabalhar com 8 anos de idade. Tem homens aqui que começam a trabalhar com 30. Isso porque a mãe teve que apoiar, a largar. Porque tem filho que está com 30 e está dentro da casa da mãe, até hoje a mãe sustentando. Ele saiu de casa com 8 anos, irmão. Eu não saí de casa com 8 anos, porque minha mãe me ia deixar. Mas tem gente que começou a trabalhar aqui muito pequeno, porque a necessidade pedia que isso acontecesse, para que o pão chegasse à mesa. E ele contou histórias tremendas, e eu via quantos livramentos Deus deu àquele homem, porque ele teve muitos bons empregos, mas foi abandonado pelo pai. E ser abandonado pelo pai é a falta da referência da pessoa que te protege. Mas ele não era assim, ele aceitou Jesus, porque Jesus chega sempre na vida de Saulo, da nossa vida, da nossa casa. Toda casa tem um Saulo. Pode não ser a sua, dê graças a Deus. Mas sempre tem um Saulo. Mas não tem problema não. Deixa o Saulo lá que Jesus vai marcar o encontro com ele. E ele vai chegar. E no dia que a esposa dele, depois de 20 anos, 14 anos de casada, já não queria mais viver com ele, porque ele era beberrão, e ele trabalhou em muitos lugares de luxo, como a Hipopótamos. Não sei se alguém lembra de uma danceteria na Zona Sul, Hipopótamos, famosíssima, só é gente rica. Ele só trabalhava em coisas assim porque financeiramente ele sabia lidar com finanças, mas era um homem honesto, mas bebia muito. Ele fazia muita besteira, e um dia ele bebeu muito, foi subir uma serra que tinha num lugar que ele falou, perdeu a direção, o carro capotou, foi direto para a serra, da onde dava tchau para o mundo e falava com Jesus. Só que o carro dele, quando despencou 20 metros adentro, da ladeira da serra, porque ele estava alto, mas na serra, e o carro desceu uma árvore. Porque todo mundo sabe que nas serras tem muitas árvores que a gente não vê, porque a altura não nos permite. A gente consegue às vezes até enxergar a copa, mas não vê os cipós que tem no meio, porque elas ficam ali livres, crescendo séculos ali, sozinhas. E ali apareceu a bendita árvore em forma de V, e o carro bateu naquela forma de V, ficou preso lá, e ele ficou desmaiado lá por um tempo, e todas as pessoas que viram o acidente foram socorrê-lo. Dizem que depois que tiraram ele daquele carro e ele foi para casa, ele chegou e falou para a esposa dele: foi você que falou para aquele cara de Jerusalém para mexer comigo, não foi? O cara de Jerusalém. Era assim que ele falava sobre o Deus dela. Ela: como assim? Não falei nada com ninguém. Ela: foi você que falou. Eu sinto que foi ele que me jogou lá e depois ele me tirou.
Eu vi ele abrindo a porta, irmão. Ninguém desceu para salvar ele até a hora da emergência chegar. Aleluia. Mas ele tinha certeza que o homem de Jerusalém, da mulher dele, foi lá e tirou ele de dentro do carro. Aleluia. E as pessoas dizendo que ele saiu de um jeito milagroso, porque por mais que ele se mexia, ou que a emergência mexia, o carro ficou preso, não desceu. E ele estava num lugar muito perigoso. Mas quando ele chegou em casa, passou alguns dias, ele não conseguiu mais ser a mesma pessoa. O Senhor encontrou-se com Saulo. Aleluia. Então é preciso que você entenda. Viva essa palavra com intensidade, assim como você é um bom torcedor. Assim como você tem esse gás para gritar, para poder bradar e não vai ganhar nem um centavo. Nem um centavo. Eu falei, quanto que eles ganharam? 24 milhões. Eu, sério isso? Todo mundo rico, são todo mundo rico. 24 milhões. Coisa boa, gente. Eu queria só milzinho, tava bom para resolver os probleminhas. 24 milhões. E às vezes o Senhor quer só ouvir sua gratidão. Dá graças a Deus que você está vivo. Dá graças a Deus que você tem um emprego, que você tem um pão na mesa. Ainda que não tenha queijo ou outras coisas mais, porque faz mal, não coma. Mas tenha alegria de saber que você tem um Deus da salvação que trabalha e opera. Um Deus que precisa de você. Eu ouvi ontem uma pessoa, essa semana, uma pessoa dizendo que Deus não precisa da gente. Sim, pode ser que não precise para coisas de salvação, porque ele vai entrar na casa de um monte de gente, como eu mesmo conheci uma pregadora do candomblé, e não entrou ninguém na casa dela, quem entrou foi Jesus. Ela não passava por perto de igreja nenhuma, não morava perto de igreja nenhuma. Uma voz entrou dentro da casa dela e chamou ela de filha. Disse que foi o suficiente para ela se arrepiar toda, cair no chão e começar a chorar e dizer: quem é que está aqui? Não é o meu pai que eu sirvo lá no candomblé. 14 anos de candomblé. Porque com 4 anos de idade, ela manifestou uma entidade e a mãe já era da feitiçaria. Olha isso aí. E às vezes Deus quer que nós só tenhamos um bom ânimo. Tem um bom ânimo. Se anima. Se arruma aí. Ajeita esse cabelo. Vai cortar essa barba. Tô com a barba descabelada. Barba não dá, porque descabelada até dá. Mas cabelo é ruim, né? Fica feio. Mas a gente vai ver que Deus, ele está dizendo para Josué: não para não. Ele morreu, mas a promessa vai continuar com você. Aleluia. A coisa vai continuar contigo. Então você precisa ter ânimo. Não olhe para quem está desanimado. Irmão, eu já parei de olhar para quem está do meu lado. Porque eu não sei o que ele está fazendo. Ele pode, eu às vezes não escuto glória dele. Ele não é obrigado a dar as glórias dele. Mas eu sei de uma coisa. Eu vou perturbar ele. Se eu der vontade de dar glória, de chorar, eu vou dar até perder minha voz. Eu tentei cantar aqui com a cantora. Perdi a voz na metade do caminho. Falei, pronto, não tem problema não. Começa a dar glória e resolve. Por quê? Porque não tem como não sentir a presença do autor da nossa fé no meio da casa. Josué sabia quem era Deus pela vida de Moisés, mas agora o bastão passou. O Senhor te chamou agora. O Senhor te salvou. E agora? O que você vai fazer? Vai ficar sentado olhando para os bocos fechados? E esperando, que nem pintinho, cair a comida na boca? Esforça-te. Aleluia. Tem bom ânimo. Aleluia. Aí, porque eu vou jogar na cara de todo mundo. Pro Flamengo tu pulou lá. Para Jesus não pulou não, né? Meu marido fica dizendo que eu sou implicante. Ele até na igreja tem implica. Eu falei, não implico. Porque eu entendo a euforia, a alegria de você ver quando um time que você gosta está ganhando. Qual o problema? Né? O pessoal não gosta quando você, como meu marido, eu ando na rua com ele, tranquilo. Achava que ele me mata de vergonha, porque ele não tem outro assunto. Porque se ele vê, ele conhece todo mundo. Então todo mundo conhece ele. Mas se você não for flamenguista, pronto, já era. Ele fala, perdeu o campeonato todo, a vida toda, 7 anos que ganhou. Eu falei, pelo amor de Deus, você vai levar um tiro na rua. E eu vou levar também.
primo, deixei ele lá. Tá falando sozinho, dentro de casa com a televisão. Mas não fez nada. Eu falei, olha lá, ainda fica maluco. Porque a tendência é piorar. Porque eles falam com os comentaristas. Que falam uma coisa e eles discordam, então ele debate com os comentários na televisão. E Deus está convidando. Vinde a mim, vós que estás cansado. Está oprimido. Vem que eu vou aliviar teu peso. Vem que eu vou aliviar sua casa. Vem que tem muita coisa para fazer na casa e eu tenho pouco trabalhador. Glória a Deus. Josué, não senta não. Moisés, é igual aquela programação que a gente via. Morreu. Moisés morreu. Segue-se a vida. E a gente tem o nosso tempo no choro, no tempo de luto, a gente tem o nosso tempo, mas tem hora que a gente vai ter que parar de chorar e levantar, porque a vida continua. A vida segue, mas você precisa seguir essa vida, seguindo a orientação daquele que mandou você ir, obedecer o caminho. Porque nesse caminho, mesmo não sendo mandado ou guiado por ele, vai ter umas coisas que vão dar ruim. Mas quem mandou garante. Aleluia. Quem mandou te garante que você não vai morrer no meio do caminho. Te garante que a vitória vai dar certo, vai chegar. Te garante que o desejo do seu coração pode demorar, mas vai acontecer. Porque quem promete, não mente. Aleluia. Quem promete já diz, ó, se a torcida do Flamengo comemora, você vai comemorar muito mais. Porque eu tenho muito mais para fazer do que você pede ou pensa. Aleluia. Às vezes Deus vai pensar, às vezes não, Deus vai fazer coisas que você nem está pedindo. E que sabe que é bom para você. E tu sabe que é bom para você? Não sabe. A gente não sabe. Porque a gente vai pensar em tudo na parte reino humano. A gente vai pensar em tudo aqui na terra. Tudo que é de bom. Eu quero uma casa nova. Eu quero descer daquela ladeira. Não quero mais subir escada. Eu quero morar. É assim. O Senhor, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Então a Bíblia vai nos orientar a não tirar os olhos do livro dessa lei. Não desobedecer. Ter cuidado de fazer conforme o que tudo dentro está escrito. Irmãos, temos muita coisa para fazer. Muita coisa para obedecer. Eu falei com uma amiga hoje, quando vim para cá, ela é do nosso grupo. Irmãos, e está acontecendo muito isso. Aos solteiros, veteranos, não olhe para a sua idade, olhe para Jesus, tá? Porque Jesus vai te fazer ficar novinha a vida toda. Vai fazer você ficar joia rara. Eu encontrei com uma pessoa na porta do UPA, lá de Irajá, onde eu moro, e eu passei. Eu tive que passar pela rua porque o carro era grande demais. E eu olhei para o carro assim e falei, caraca, tão grande que tomou a calçada toda e empurra a gente para a rua e vem um cachê de freguesia atrás e lambe a gente. Eu olhei para trás, falei, não quero morrer agora. E passei, na hora que eu estava indo, o rapaz estava saindo do carro, estava vindo. E ficou aquela coisa assim, meio sem graça, porque a gente quase se esbarrou, ele retrocedeu e ele falou, você é a Luciana, né? Eu falei, ai meu Deus, o que eu respondo? Eu falei, sou. Ele não está lembrando de mim, eu pode acreditar que não. Não lembro. Não me pergunte de onde que é, eu não sei quem você é. Ele, você não mudou nada. Eu falei agora, isso é bom ou é ruim? Você está querendo dizer o que com esse negócio? Que a coisa ainda continua boa, está bonita ou está feia como era quando criança? Ele começou a rir. Ele, não, sua cara não mudou desde a época da escola, você é a mesma pessoa. Ele, você não está lembrando de mim? Eu falei, amigo, desculpa, se a gente entrar nessa DR, a gente não vai sair daqui, Caxias vai pegar a gente. Ele, eu estudei contigo numa Rosa. Eu falei, lembro do Rosa do teatro, lembro da sala tal, mas não me lembro de você. Você mudou muito. Você tinha cabelo, já era careca assim mesmo. Aí ele riu. Ele, não, a idade trouxe isso aí. Eu falei, deve estar atrapalhando a minha visão de infância, não estou conseguindo ligar. Mas ele, poxa, mas era um tempo muito bom. Eu falei, ele era bom sim, mas eu saí dali sem saber quem era a pessoa. Mas ele me conheceu. Ele falou, não eram vocês, aquelas meninas tudo pequenininha, que eu tudo armadinha, realmente minha mãe era muito caprichosa.
E a gente era muito arrumadinha, muito bonitinha, todo mundo igual. 5 filhos, todos 5 igual. Cabelo, ombro, cabeça e pé. Era tudo igual. Meio igual, sapato igual, vestido igual, laço de cabelo igual. Tudo é igual. E os nomes são Luciano, Luciene, Lúcia, Lucimar e pronto. Antigamente era assim, irmão, não vem? Era Maria, ou era uma sequência de L, a minha tia Elane, Elícia, Luísa, Elisângela, Eliane, Eduardo, Edson, Antônio. Só mudou o Antônio porque ele nasceu no dia de Santo Antônio. Porque senão ia ser um Eliezer ou alguma coisa parecida. Porque antigamente era assim. Mas o que? Ele falou assim pra mim, ele é engraçado que você sempre tem esse sorriso na cara, tá sempre. Falei, que bom, né? Que a pessoa lembrou do tempo da escola e lembrou do tempo que eu zoava muito com os outros. Sabe me rindo, né? Seu riso não mudou nada. Eu falei, graças a Deus. Porque Jesus é o motivo da minha canção. Eu sou cristã desde o berço. Eu nunca cresci, nunca nasci, nunca fui lá fora. Nunca desviei, nunca saí. Então a gente vai entender que Jesus no caminho, ele vai dando a direção. A gente fazia porque a avó ensinava. Mas a Bíblia vai dizer, ensina o menino o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, se acontecer, ele vai ter um encontro com o pai, ele vai retornar, mas ele não vai se desviar dele. E ali a gente vai ver que Josué se animou com o ânimo que o Senhor cobrou dele. Você precisa se animar hoje. Aleluia. Porque o Deus da bênção e da salvação está aqui. O seu nome está escrito no livro da vida. E você precisa ter essa certeza. Não sou eu, não. Eu tenho certeza do meu. E tenho feito orações pela minha casa. Minha nora teve na minha casa, minha nora aceitou Jesus, graças a Deus, irmãos. O Senhor está fazendo uma grande obra na minha casa, na minha família. Glória a Deus. Meu filho aceitou em dezembro, ela agora se posicionou, tomou a decisão de realmente se firmar no Senhor. Aí sobrou para a sogra, né? Porque ela falou, só para me arrumar uma saia aí. Eu falei, poxa, eu gosto tanto da minha saia. Eu falei, tá legal, vou arrumar uma roupa para você. Aí ela foi lá em casa. Parecia que ela estava no shopping, mano, uma bolsa. Eu falei, você gosta disso? Gosto. Eu falei, você gosta dessa? Ela gosta. Eu falei, puxa, ele vai gostar de tudo que eu gosto. Então, tudo mesmo assim, estava saindo de retirada, porque mais eu precisava fazer alguma coisa para ajudar. Ajudar o quê? Na transição da vida dela. Porque ela podia muito bem acreditar que o Senhor estava com ela com aquela roupa horrível, roupa muito curta. Não! Hoje ela não quer mais ser vista daquele jeito. O Senhor está trabalhando. Então por quê? Porque às vezes quando o desânimo bate, a gente vai no joelho e pede, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me dando força, porque eu preciso. E a Bíblia vai falar, eu acho lindo. Não é o mesmo, acho que é o mesmo Josué, que quando vai espiar a terra, ele vai com 12 homens. E ele, Caleb, ainda bem que Deus ainda bota um parceiro legal, né, irmão? Porque se bota um parceiro ruim, não fica com gente ruim, não, irmão. Se você vai ser ruim igualzinho, você não vai crescer como crente, não. Você vai ficar murmurador. Tem uns irmãos que ficam verde comigo na igreja. Por quê? Porque pegou ofício de ser murmurador. Murmurador desde a época que eu entrei na igreja. Aí chega, fica falando mal da igreja dos outros. Aí quando eu passo por ele, eu falo, tô vergonha, velho. Jesus já está voltando. Tu está ensinando todo dia aqui dentro, perdendo tempo. Tu ainda continua com essa vício. Fala, tá nessa boca. Pode falar tudo. Aí ele fica aborrecido. Eu falo, pode ficar com raiva. Se é para você ir para o céu, eu vou dizer para você, fecha essa tua tramela. Para de falar besteira. Quantos anos dentro da igreja e não toma posicionamento? Não, questão de se levantar, a posição é tua, né? Eu que tenho que te mandar fazer. Por isso que a Bíblia vem dizer, não te aparte da tua boca o livro dessa lei. Ah, esqueci, você não lê o livro da lei. Não vai saber nunca. Só vai saber domingo quando o pastor falar de alguma coisa. O pastor falou uma palavra, eu fiquei... Olha, teve uma época, foi uma vez que nós fomos na igreja e uma amiga minha ouviu um livro, não sei se foi Esdras, não sei,
Ela falou, tem isso na Bíblia? Eu falei, poxa, deixa eu te apresentar a palavra de Deus, Jesus. Elane, isso aqui é para você ler, tá? Para você desfolhar, pelo menos pega o índice. Vai pelo índice que você vai descobrir que tem uns nomes que você vai achar esquisitos. Mas está escrito lá. Está na igreja um tempão. E não sabe o que tem. Está fazendo o quê? Está esperando ouvir a batalha de mim maldito? Te conheço. Ah, fogo eterno. Nunca te conheci. Você nem me conhece. Porque tem uns que conheciam, acreditavam que conheciam e vão testemunhar dizendo, antes eu te conhecia, já ouvi falar. Eu ouvia falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo. Por quê? Porque fui provado, fui capturado no fogo para ver se saía como ouro. E começou tudo com uma DR com o diabo. E acabou que o diabo no final nem chegou no final da história, porque ele saiu de cena rapidinho. Porque Deus tinha um negócio ali para fazer. A oração sobre os amigos, mas amigos igual aquele, irmão, prefiro não ter. 7 dias calado. Quando abrir a boca, a gente tinha a paciência do ser humano que já estava morrendo. E coisa que crente tem que aprender, mas só vai aprender com a palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Não vai aprender de outro jeito. Você não vai aprender sozinho. Você vai aprender com aquele que vai dizer, eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ah, tá ruim, sofri um acidente. Eu estou contigo. Ah, estou doente, mas você vai... Estou contigo, eu estou contigo. Está tudo ruim, não tem comida lá em casa. Eu estou contigo, vou providenciar. Ele está contigo. Aleluia. Fiz uma consagração essa semana, eu falei que não queria ir, né? Mas eu mando na minha vida? Não mando. Ainda tem uns amigos que sabem insistir, deixar a gente sem graça. Ah, vamos, é questão de graça. Eu falei, é a mesma coisa. Tinha tanta coisa para fazer, mas eu vou. Não, eu vou. É o dia todo. Eu falei, eu posso ficar só até a hora que eu puder, porque eu tenho compromisso. Ah, tá bom, pode. Eu falei, então eu fui. Irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor não nos cobra a nossa ignorância. Porque a oportunidade de estar na presença de Deus, ainda que seja como... Ainda bem, não sei você, mas no meu caso tem que ser, ainda bem que como visitante, né? Porque eu fui e já pensei, vai abençoar a pregadora, Jesus. Fala comigo, né? Fala logo comigo, que eu estou precisando. Senhor, eu não sei o que tu vai falar não, mas fala. Fala porque eu não posso ficar sem ouvir tua voz, eu preciso do Senhor. E começou dentro de uma sala, chega um, chega outro, oração de graça. Então quem fez parte daquela história de 30 anos, começou a aparecer uns mais velhos, umas mais novas, umas com as pernas bem ruins. Por quê? Porque tem 30 anos que eles estão se alegrando e me agradecendo por aquele trabalhinho naquela casa. E ali começou, e eu falei, Senhor, vai abençoando a pregadora, em nome de Jesus. Aí me deram oportunidade, né? Porque a gente quer ser instrumento na mão do Senhor e ainda quer dizer para Deus que a gente não quer fazer nada, não quer ser usado. Aí o irmão olhou para mim e falou assim, irmão já veio aqui, né? Eu falei, poxa, não pode mentir, né? Então eu falei, já tive uma vez aqui. Ele, então uma saudação. Eu falei, tá bom. Eu falei, oh Deus. Aí fui eu lá, tive uma saudação, quase espanquei todo mundo, falando rápido, grosso, estava rouca. E a pregadora, que eu não sabia que era, olhando para mim assim, todo mundo rindo, todo mundo dando glória. Eu falei, Senhor, tu está aqui, eu sei que tu está aqui. E eu falei, fala comigo através desse povo todo que está aqui. Cada um que for falar, cada oportunidade dada vai ser uma oportunidade de ouvir tua voz. Porque experiência tem um monte, tinha mesmo, irmão. Mas só que aí não foi possível dar para todos, porque já era meio-dia. E a pregadora ia falar, e aquela mulher se levanta, calma, e começa a falar. Eu, assim, no Candomblé, com 4 anos de idade, manifestei a primeira entidade. Aquela calminha, né? Eu falei, daqui a pouco ela vai soltar raios e trovões, né, pela boca, porque quem já foi macumbeiro quebra tudo, né? E ela continuou naquela fala mansa. E foi na fala mansa até o fim. E nesse meio tempo o Senhor começou a dizer, me adora que eu estou aqui, me adora que eu estou na casa.
me adora porque eu quero falar com os meus filhos. Eu falei, poxa Deus, eu pedi primeiro. Fala para mim mesmo. Não pode me usar para mim mesmo, né? Então usa o outro para mim, mas eu posso ser instrumento. E eu me permiti ser instrumento de Deus e chamei algumas pessoas. Você acredita, irmão, que uma pessoa que estava do lado de fora conversando, uma posição sentada assim meio inconveniente para quem já estava dentro, mas como era só mulher, a gente deixou para lá, não estava nem aí para o culto, estava lá fora. Aí no final a dona da casa falou assim, olha a pergunta do fulano também, que ela está tossindo muito, eu também notei que ela estava tossindo, ela pode estar com pneumonia, e ela entrou, foi para um cantozinho assim, aí o Senhor falava para mim assim, antes da pregadora começar, eu falei assim, eu vi algumas ferramentas. Deus sempre vai ter o que movimentar na casa. A gente pode até não ver, mas Ele sempre traz o que Ele precisa usar para o culto de hoje, por exemplo. Para aquele culto, eu via esfregão, eu via vassoura, eu via espadas. Eu pensei assim, a espada deve ser da pregadora. Eu pensei. Quando ela levantou, a espada não era dela. Ela botava 2 esfregões na mão e tinha esfregões nos pés. E aquela mulher, quando começou a falar com aquela delicadeza, eu via quando ela mexia as mãos, e ao mesmo tempo, impossível você movimentar seus pés com os 2 pés sem que você caia. Mas pelo Espírito de Deus, Ele faz como Ele quiser. E eu via ela nesse movimento, eu falei, Deus, Tu veio para lavar coisas que estão sujas, porque tem coisa suja aqui. Porque tu não vai trazer uma mulher para lavar, trazer água, esfregão, para uma coisa que está limpa. Eu falei, então vai lavando o que estiver sujo, e se tiver alguma coisa, mentira, porque durante a semana, às vezes, a coisa fica ruim. E você começa a absorver coisas ruins, então a coisa estava ruim para o meu lado lá. E Jesus está trabalhando, está limpando. Por quê? Porque nós somos pecadores, mas redimidos, pecadores. E eu falei, e eu vi ela fazendo aquilo tudo, e daqui a pouco eu vi o Senhor mexendo nos neurônios de alguém. Falei, fazendo ligamentos de neurônio. Eu via quando aqueles neurônios começavam a ganhar vida. Eu já tive essa visão, mas eu não lembro onde. E eu via, e eu olhei depois para o canto, da sala, que era mais escondido, e tinha uma senhora, uma irmã, com a cabeça, uma jovem senhora, com a cabeça, com o cabelo bem raspadinho e com dificuldades de levantar, de mobilidade, movimento. E ela era nova. O Senhor fez um movimento, mas o diabo também vai nas reuniões. Cuidado. Você precisa saber conhecer a voz do Senhor. Por quê? Porque o Senhor também, ele foi afrontado pelo inimigo da alma, das nossas almas, por um filho querido, que se emprestou a boca para poder ser usado por Satanás. Para dizer, não santifica não, Jesus, não vai para a cruz não precisa não. Você sabe de quem eu estou falando? Não sabe, né? Por quê? Porque ele emprestou. Então, às vezes, por você não conhecer, porque você não tem o livro dessa lei dentro da sua boca, você não consegue discernir quem é que está falando. Aí, quando você procura e busca no Senhor, através da oração, esse caminho que Ele quer, quando alguém nos convida para fazer alguma coisa errada, eu contei uma história de Samuel, o Senhor não deixa você cometer o pecado, porque você é inocente. Ele entra e faz uns reboliços doidos assim. E eu sei que Deus fez um movimento, mas a irmã lá levantou, e eu falando que era limpeza, ela falou, eu não quero que ore por mim, eu quero que ore. A irmã fulana, e Deus tinha mostrado até a dona da casa com as mãos todas sujas de óleo. Quer dizer, Deus tinha até quem tinha unção para fazer, mas ela não quis. Eu falei, querida, aqui é livre, fica como quiser. Tem gente que não quer que Jesus faça nada dele, não. Ele que decide, ele que escolhe, não quero fulano, está tudo bem. Que tem pessoas que às vezes, né, aqui não é o caso, graças a Deus, que a mesa de oração aqui é uma bênção, mas eu já conheci mesa de oração que realmente você tinha que selecionar quem é que botar a mão na sua cabeça, porque você andar com Deus, a sua vida vai falar por você.
Então você vai ver o sujeito pela árvore, você vai conhecer o fruto, então todo mundo vai desviar, né? Vai desviar para o lado. Alguns vão desviar por interesse. Deus tem que falar comigo. Mas aí falando, continuando, o Senhor falou comigo lá naquele lugar. Aquela mulher simples, muito agradável, contou toda a sua história. Uma história maravilhosa, irmão. Jesus não perdeu poder em nada. Em séculos de existência, o Senhor é o mesmo Deus poderoso, presente, que faz movimento até onde ninguém vai fazer. A esposa da mulher falou para ela: te dou 3 dias para tu ir no terreiro e se despedir. E quando ela chegou no terreiro, os demônios já sabiam que ela ia sair. E ele ameaçou ela e falou assim: tu não me conheceu, hein? Ela: eu não preciso conhecer, porque eu conheci meu pai foi na minha casa, ele, mas eu já fui teu pai. Ela: mas eu era tratada como cavalo. Ele: mas eu fui teu pai e eu vou me mostrar para você, aguarde. Ameaçou ela. E ela, depois de uma semana ter ido lá, saiu. Numa madrugada, Satanás entrou no quarto dela e se apresentou como ele era. Ela disse que foi a coisa mais terrível que ela pôde ver, que ela ficou paralisada. Ele apareceu, tinha 3 metros de altura, igual o que eu vi quando entrou na nossa igreja, porque o Senhor permitiu que ele entrasse. Você não precisa temer, mas você precisa saber que o seu Deus, ele tem domínio sobre a face do universo. E se ele convidar o espírito da morte para entrar, quero ver quem vai impedir ele de passar por essa porta. Meu Deus. Ele passou na nossa. Passou, levou, brincou muito. Deus deixou ele entrar. Eu falei: Senhor, eu estou maluca? Estou vendo o anjo da morte entrando. Está vendo ele entrando. Eu falei: é espiritual, né? Morte espiritual não. Morte física. Isso ele falando comigo no altar. O Senhor quer que você se acostume a falar com ele. Mas não é do jeito que a gente quer ouvir, não. Porque eu não queria nem ouvir nem ver, mas eu ouvi e vi. E o Senhor fez o que tinha que fazer lá. Aconteceu depois de uma semana. O pastor já estava sendo sepultado, 35 anos de idade. E lá essa irmã falou da mesma entidade, igual a que eu vi. Eu falei: ela existe. Eu falei: no reino espiritual, as regiões celestiais da maldade, existem demônios que Deus permite que venham. Mas não é melhor a gente buscar a presença daquele que traz renovo, que traz alegria, que é o Deus que abençoa, como foi falado aqui pela serva de Deus, que alegra o teu coração pela bênção do outro, que não atrapalha a caminhada do outro, mas ajuda. E se você está desanimado, te diz: vamos lá, levanta. Às vezes você, eu até falei: Isabel, ele me abraçou lá fora. Eu falei: tudo que eu preciso, só esse abraço tá bom demais. Aleluia. Porque o mundo está cansativo para todo mundo, mas Jesus está aqui para te dizer: então somente tem bom ânimo. Aleluia. Sai daqui renovado, porque a presença de Deus está aqui e Ele não vai te permitir sair do jeito que você entrou. Aleluia. Eu vi um orquidário sendo preparado, sabe? O orquidário não precisa de terra, areia, né? Terra para a orquídea dar. Ela precisa de troncos de árvore, porque fica seco, né? E hoje eu ganhei um monte de muda de orquídea. Eu vou tentar fazer ela viver, irmão, prometo. Eu deixei na água, falei: nem sei se pode. Amanhã eu tiro, mas eu preciso de achar um tronco primeiro para poder prender ela lá. Mas eu ganhei muitas orquídeas hoje. E eu pensei assim: puxa vida, Deus, como pode ela sobreviver? Porque ela tem água própria. Ela tem líquido suficiente para ela viver sem precisar ser molhada por você. Eu molho ela. Eu sou o Deus que cuido da orquídea, que parece feia quando não está enflorada. Mas quando a flor sai, irmão, o mundo precisa ver você com a
beleza de que olha para uma orquídea. Mas parece que está meio ruim, parece é um momento, mas vou me levantar por quê? Porque o Senhor está me dando força, ânimo, dizendo, você pode, você morreu, mas eu estou aqui, eu sou teu Deus. E o Senhor nessa noite quer dizer, parece que está sequinho, mas tem água aqui, irmão. Aleluia. Toda semana eu fico, meu Deus, a mãe grava tudo. Eu gravo todas, eu assisto todas. Tem hora que eu fico, meu Deus, eu tinha que estar lá, Mas o Senhor chega até a nossa casa por quê? Porque tem água jorrando do trono. Aleluia. Que desce no altar, vai para o meio da igreja. Aleluia. Então, não brinque. Seja um bom torcedor, mas um melhor adorador. Aleluia. Seja bom no que você é bom, mas para o reino, melhor ainda mais. A minha nora entrou agora, se envolvendo agora com as coisas de Deus, e ela ligou para mim e falou assim: sogra, toda boba, olha o vestido que você me deu, tá na novela. Eu falei: eu sou chique, velho. Jesus cuida de mim direitinho. E dá vestido daquilo que a Globo usa. Falei: fica feliz. Ela: eu vou usar no dia das margaridas. É uma festa que vai ter, que ela vai. Olha, irmão, você não sabe a alegria que eu sinto quando ela diz que vai participar de coisas que ela já tinha perdido a essência há muito tempo. E ela vai sozinha. Agora, cada um pro lado. Ele vai para os varões. Ontem os varões foram na casa dele. E eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque o motivo dele sair da igreja era porque ele era muito sozinho lá. Mas o Senhor sabia do que ia no coração dele. E assim que ele saiu da igreja, 2 varões passaram pela porta, o portão do prédio, do condomínio, e viram ele. Mas meu filho é um pouquinho doente da cabeça, né, irmão? Ele só tem roupa do Flamengo, eu tenho outra. Tá? Pode ter certeza que a camisa está limpinha, porque ele tem umas 200. Então você vai pensar que ele está com a mesma roupa. Não, é uma roupa limpa. Só que né? Eu estou orando por ele, para libertar ele desse vício cruel. Né? Porque é uma falta de noção total. Então ele vai para a igreja com a camisa do Flamengo. Eu falei: você sabe que a igreja não é lugar de vestir camisa de Flamengo, mas como você é novo convertido, eu vou te dar uma colher de chá, né? Eu vou dar uma colher de chá para a sua camisa do Flamengo e para os seus brincos. Primeiro que você não é mulher, você é homem. Você vai tirar esses brincos aí, mas não tira agora não. Deixa que Jesus tira. Porque você fazer o que eu estou mandando, por algum momento você pode até continuar fazendo, mas daqui a pouco você vai parar de fazer. Mas quando Jesus manda, a coisa é voluntária. Você faz, não te causa dor, não te traz dano e você fica feliz. Então eu falei, aí outro dia ele veio aqui em casa, enquanto eu estava lá esvaziando no armário chorosamente, ele falou assim: já pensei, me deu vontade de comprar deixa eu deixar um terno guardado lá em casa. Eu falei: glória a Deus. Terninho bonitinho, né? Coisa boa de Deus. Deixa guardado. Mas uma emergência aparece, né? Ele: tudo bem que lá na igreja ninguém usa terno, não. Eu falei: não, terno não é obrigatório, não. Mas tem um armário quando você vai uma festa mais importante, ou vai com o pastor num lugar que ele tem que ir, você tem. Você não precisa ficar preocupado em comprar. Ele me deu vontade. Dentro de mim assim: aleluia! Deus é muito bom! E aí ela falou: sogra, eu tive um sonho com a senhora. Eu falei: bom, como a Bíblia diz que os jovens vão ter sonhos, conta o sonho. Conta que eu quero saber. E ela falava que via a mim, minhas filhas, meu filho, que é marido dela, e meu marido, todos amarrados, juntos, numa corda que imprensava os nossos braços e nos impedia de receber as coisas. Porque ela e o meu genro conseguiam resolver, quer dizer, financeiramente eles iam e a gente não. Aí ela contou esse sonho para mim. Eu cheguei em casa e contei para o meu marido. Aí a Jéssica chegou, eu fiz um vídeo, né? Chamei a Michele e chamei o Natan. Eu falei para eles: olha, eu não sei vocês, mas eu não gosto de ficar sem dinheiro, não. E o Hernando Dias Lopes falou para mim, em particular, pessoalmente, gente, nós dois da DR no YouTube, dizendo que eu posso ter uma condição financeira boa. Eu falei: eu quero.
Eu quero essa condição aí, por que eu faço? Aí ele falou assim, você precisa ter fé. Eu falei, eu tenho fé, então eu vou orar. Aí eu falei para eles, vamos fazer um jejum. Cada um vai fazer do seu jeito. Mas essa corda vai arrebentar, porque a vida financeira dessa casa vai mudar. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não estou dizendo que a gente vai ganhar 24 milhões. Mas quem sabe, né? Se eu ganho. O problema é de Deus, se eu quiser dar. Mas eu sei o quê? Que você precisa fazer alguma coisa quando ouve Deus falar com você. Irmãos, todos os 5 entraram na onda. Todo mundo foi para o jejum, acredita? Eu achei, uns meses atrás, achei um documento da Água do Rio, na rua. Meu primo achou. Ele leu o nome e era o meu nome que estava na conta. E eu não tenho conta no meu nome. Nem de água, nem de luz, nem do meu próprio telefone. Eu não tenho nada. Tudo é no nome do meu marido. É ele que resolve tudo. E da minha mãe, que é a mais velha do quintal. E eu pensei, como meu nome, meu CPF foram parar numa conta que eu nunca paguei. E eu já estava com uma dívida de quase 5 mil reais de uma coisa que eu nunca fiz. E outra, o hidrômetro é novo. Quer dizer, como eu tenho uma conta de 2023 que eu nunca vi na vida. Mas Deus, que cuida de você e de mim, faz com que as coisas cheguem a nós para que nós não fiquemos aleatoriamente largados. Deus não deixa os filhos soltos, não, irmão. Ele cuida, ele usa gente, pessoas. Meu primo tirou uma foto, eu estava viajando, e ele me mostrou, eu falei, tá bom, vou resolver quando eu voltar. Fomos na Água do Rio para resolver, descobrimos que a SEDAI, aleatoriamente, até mesmo pessoa morta, estava botando o nome nas contas e cobrando as contas. Eu falei, isso aqui que absurdo. E eu fui, liguei para uma amiga minha e falei, amiga, isso aqui tem que fazer alguma coisa? Ela, vamos botar um processo, vamos ver como é que fica. Irmão, sinceramente, eu achei que ia dar em nada. Primeiro que eu achei a advogada doida, ela é maluquinha. Mas é Jesus que trouxe, por quê? Porque ela é desviada, eu não sabia, ela é advogada do meu marido, eu nunca fui até ela. E eu tive que ir, porque a conta estava no meu nome. E isso eu estou dizendo que é para você crer que o Senhor cuida de nós sem que a gente faça muita estripolia. Seja leal a Deus, seja fiel a essa palavra. Ande na verdade, viva a verdade, porque Ele vai cuidar de você. E eu fui no escritório dela, ela muito afobada, muito espalhafatosa, fala muito rápido, e meu marido fala muito. Pensa num negócio doido, para quem gosta de ficar sozinho e no silêncio. É assim, perturbador. Acho que eu tenho problema de autismo, não é possível. E os dois falando. Eu fechava o olho e falava, meu Deus do céu, me tira daqui, Jesus. Estou para acabar com a minha vida, minha cabeça. E tá, ela foi, botou, fez os trâmites lá, mandou assinar umas coisas. Ele muito correto, lê tudo com ele. Todas as coisas são explicadinhas no seu mínimo detalhe. Esse é meu marido. Ele nada passa por ele batido, ele olha tudo. Eu sei que aquela mulher, em questão de 2 meses, estava com uma audiência marcada e me chamaram para essa audiência. E eu fiquei, puxa vida, já vai eu ter que me meter em audiência por causa desses 2 doidos? Só para a gente perder tempo de passagem, não vai dar em nada. Ela tinha recebido da SEDAI 20 folhas de não aceitação sobre o pedido de rever o que estava acontecendo de processo, contestando o processo. 20 folhas. Aí daqui a pouco chegou a hora de entrar, eu parada no corredor, cheio de advogados, cheio de gente em ramos. E eu parei e comecei a orar e falei, Deus, Tu és o Deus que cuida da minha vida. Tu sabe que eu estou aqui, mas assim, debaixo de pressão. Que eu não queria vir. Porque eu andei pra caramba num sol quente, estava me sentindo muito mal. Mas Tu estás comigo. A Tua vara, o Teu cajado me consola, me protege e me guarda a minha cabeça, porque eles já falaram tanta coisa, e tudo que eles falaram para eu falar, eu esqueci. Então eu já fiquei, perdi. Já sabia que ia ganhar. Perder era mais fácil. Aí daqui a pouco chamou o meu nome. E meu marido não pode entrar na sala. Fiquei nervosa. Falei, Deus, vamos comigo. E eu sentei e falei, Senhor, eis-me aqui.
e sentei de frente para a secretária, juiz e a desembargadora. Escreve lá as coisas e a tela vai mostrando para a gente. Aí o juiz daqui a pouco abaixa a cabeça e fala assim: não estou entendendo isso aqui. Eu tive logo vontade de perguntar: o que foi que a senhora entendeu? Não pode falar com o juiz. E eu quietinha ali, olhei para ele assim, fiquei parado olhando, e olhei para a secretária e vi ela toda marcada, olhei para as unhas dela e falei: cara, essa mulher tem algum pacto, alguma coisa, porque a unha era muito pintadinha, aí eram 3 pontos na parte de baixo, era um risco, aí 3 pontos na parte de cima, uma cruz. Eu falei: ah, Senhor, segura esse demônio aí. Se tiver alguma coisa que seja de direito para mim, tudo bem, o Senhor está comigo, mas segura esse demônio. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa nela. Tinha uma tatuagem de coração bem feita, grande no braço, tinha um monte de treco no outro. O povo se desmantela todinho. Aí quando vem para Jesus, vem todo craquelado. Aí eu olhei para ela e fiquei quieta. Aí o juiz estava: pode ser 20 páginas de contestação, 20 páginas de negação, e está escrito aqui que eles desistiram de tudo, ainda vão dar 4.000 para a senhora. Eu falei: meu Deus do céu, eu olho e falo de novo. A senhora repetir? Não estou entendendo. Fizeram tantas tarefas para poder impedir que a senhora chegasse com essa contestação. Eles abriram mão e ainda vão dar 4.000 para a senhora. Eu falei: glória ao teu nome. 100 centavos, o mês inteiro. Não tinha feito nem compra em casa. Sabe, às vezes quando você entra numa situação que você não está acostumado a viver, porque você acredita que não vai, mas Deus permite para te mostrar que é Ele que toma conta da sua vida. Não é o trabalho que você tem que te garantir, não. É o Deus que te sustenta todo dia. Aleluia. Aí eu peguei, a minha advogada ficou apavorada. Ela não entendi. Eu falei: cala a boca, mano. Fica quieto. Deixa de falar. Aí ele foi, mandou assinar o documento, assinei, mandou pegar meu documento para mandar o banco certo para ir. E não tinha perspectiva de comprar roupa para Natal. Todo mundo gosta de comprar com problema. Compra roupa, que se dane. Compra, festa, mas eu não ia comprar porque não tinha, não podia. Mas quando Jesus diz que eu sou teu pai, teu marido, teu amigo, sou teu companheiro, te sustento, te alimento, te dou a roupa, o sapato. Ele é o Deus que faz coisa que você nem pediu. Eu nem orei por essa causa, irmão. Eu sabia que aquilo ali era uma bobeira. Não tinha nada a ver, eu não ia ganhar nada ali. Isso fui eu que pensei, mas aquele que está sobre os céus, que faz mais do que pedimos ou pensamos, me deu o direito dessa causa. E a gente estava precisando, por quê? Porque estava tendo um problema sério com os parentes lá, com a Rio Águas, porque eu precisava botar meu hidrômetro para fora, mas para botar tinha que pagar, não tinha dinheiro. Mas quem disse que eu precisava de dinheiro? Eu tinha Jesus. A casa estava em jejum, orando. Eu falei: Senhor, esse jejum é para chamar a tua presença. Eu não estou chamando, não estou querendo dinheiro, não estou pedindo nada. Eu só quero a tua presença na minha vida. Eu quero que tu tire o argueiro do meu olho, a trave do meu olho, para que eu possa ajudar meu irmão, mas não julgá-lo. Eu só quero a tua presença. E fizemos jejum a semana toda, todo mundo jejuando, meio-dia, entregando. E estamos fazendo ainda, irmão. Até agora, a partir de vez. O Senhor quer quebrar cordas aqui hoje que impede que você receba. Eu profetizo sobre a vida de vocês que a bênção da prosperidade vai passar. Mas essa corda vai partir porque Jesus garante isso para nós. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Alguém pode olhar para a gente até torto, mas Ele não olha torto. Ele olha como um filho que você é, que acredita que se você ficar nessa palavra dentro da obediência, calma aí, espera que ela vai chegar. Aleluia. E ela chegou. E o Senhor resolveu algumas coisas. Aí essa pregadora veio. Isso foi agora no começo do mês. Aí quarta-feira
fui nessa consagração, a pregadora me abraçou. Eu sentada, ela veio e me abraçou e falou assim: o teu pai manda dizer para você, pede o que você quiser. Pede o vestido, pede o sapato, pede a sandália, pede a comida, pede... Não, ela não sabia de nada. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida, é a primeira vez. Por isso que eu estou te dizendo, quando você vier, venha pronto, traga bolsas para encher. Porque o Deus que vem visitar a casa não vem só para você ficar felizinho, não. Ele vem para fazer milagre e transbordar de peixe na tua cesta. E você sair daqui carregando a tua vitória. Glória a Deus. Aleluia. E nós estamos ainda no propósito. Levante-se. Levanta pela tua própria vida. Eu não mandei ninguém orar por mim, não falei por ninguém. Eu nem por Samuel eu contei. Falei que a gente estava no vento, mas não falei o que era. Porque a gente se levantou em jejum pela nossa casa. Levante-se. Aleluia. E quando o Senhor estava no momento do louvor aqui, o Senhor mostrava que ao mesmo tempo que há espíritos bons dentro da igreja, irmão, mas também há espíritos malignos. E eu via sobre o muro uma cabeça. E essa cabeça era uma cabeça trabalhada na feitiçaria. E ela rolava no muro, mas não caía. E ela tinha vida, coisa estranha. Era demônio mesmo, era um demônio que era só uma cabeça. Uma cabeça e um pescoço todo esticado nos tendões, como se já tivesse morto há algum tempo. É coisas feitas em cemitério. Há poder no sangue de Jesus para repreender para quem foi feito esse mal, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro que dá vida e protege e não vai te deixar perder. Você nessa noite sai daqui animado. Como Josué teve que ser animado, teve que pegar a bagaginha dele lá de tristeza, levantar a poeira e falar: vambora, povo, vamos ter que atravessar, vamos atravessar. Atravesse. Mas quem vai ter que fazer isso é você. O pastor vai convocar e você vem atravessando. Aleluia. Atravessa na tua casa. Aleluia. Todo dia nós estamos. A gente só dá folga no jejum só no sábado e no domingo, para a gente dar uma descansada, que a gente toma muito, tem que tomar remédio de pressão, tem que tomar. Então a gente, no sábado e domingo, a gente dá uma segurada, mas nós estamos, e eu tenho visto a presença de Deus aonde eu tenho ido. Aleluia. Por quê? Porque nós precisamos ser instrumentos, mas estar pautado nessa palavra aqui, porque vai ter gente que vai levantar e ficar com raiva. A irmã levantou lá, eu falei, coitada, já está toda ferrada, em vez de ficar quieta na dela. Mas não, quis fazer graça. O diabo vai gostar, vai tentar fazer graça com a gente, mas vai ter que se calar. Todo mundo entendeu, mas vai ter um que não vai entender. Mas aqui Jesus é que faz entender. Não é para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. O que eu te falei é a verdade. Então que o Senhor te abençoe nessa noite, poderosamente. Poderosamente. Não é só de bênçãos espirituais, não. Que as bênçãos materiais cheguem a você. Que as pessoas olhem e queiram te dar. Não quero nem saber quem é. Que Ele possa fazer mais do que você está pedindo ou pensando. Ele baixou, Ele é o Deus. E é nele que eu estou firmado, é nele que eu confio. E cada dia que eu busco mais, pior é o negócio. Está ficando tudo estreito, tudo apertado. Os vizinhos querem bater na gente, querem processar a gente, mas Jesus é o nosso Senhor. E nós estamos firmados nele. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia.